Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Deus é bom. Esse é o motivo de estarmos mais uma vez aqui para compartilharmos algo da palavra do Senhor, guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Eu quero render graças ao Senhor por esse dia e esta manhã. Render graças ao Senhor por esses momentos tão preciosos, por esse tempo tão glorioso na nossa vida. Amém? Eu estava acabando de falar que muitas vezes estamos vivenciando um tempo, momentos na nossa vida, e que muitas vezes a nossa visão espiritual ela se encontra um pouco embaçada, sabe? E isso, a cegueira é que leva uma pessoa a mendigar, né? E a gente vê o caso daquele homem chamado o cego de Jericó, né? A palavra diz que Jesus ele vinha passando e aquele homem estava sentado mendigando, pedindo esmola, sabe, querido? E a cegueira espiritual na vida do cristão, do filho de Deus, né, é que o leva à mendigação. Então, muitas vezes a pessoa vive naquela de mendigar amizade, mendigar mesmo a atenção de pessoas e muitas vezes realiza serviços, trabalhos até para adquirir isso, a atenção, o tapinha nas costas. Então, querido, isso não é adequado segundo a palavra de Deus. Isso não é adequado segundo a palavra de Deus. Isso, querido, isso é um erro que cometemos. Nós não podemos mais mendigar, querido, amizade de pessoas, a atenção de pessoas, amor de pessoas. Você já é amado o suficiente por Deus. Você já tem a atenção total do Senhor para a sua vida. Aleluia. Então, querido, começa a pegar essas verdades e guardar no coração. Vivenciar. Precisamos entender uma coisa, querido, que a Bíblia não é simplesmente para a gente ler. A Bíblia, querido, é para a gente estudar e aplicar na nossa vida. Porque se a gente não fizer isso, vamos viver à mercê de outros. Se a gente não fizer isso, a gente vai ser presa fácil para o engano. Como existe muitas e muitas pessoas, infelizmente, embaixo de domínio humano, embaixo, querido, do autoritarismo dos homens. E você não pode, e você não pode, e você não deve. E as pessoas vão por isso aí, querido. Uma das coisas mais absurdas, meu irmão, que eu já pude presenciar, uma das, dentro de quatro paredes, querido, é quando os homens realizam a chamada Santa Ceia, que a Bíblia ensina que é a ceia do Senhor. É que você que está sentado aí, você que não é casado, você levante a mão, porque por enquanto você não pode. Imagine o constrangimento, a vergonha que causa nessas pessoas. Agora, por quê? A pessoa tem uma grande parcela de culpa. Por quê? Infelizmente, querido, vive a falta de conhecimento a leva a fazer isso. A cegueira espiritual. Então, quando a gente vê aquele homem sentado mendigando, está acontecendo um grande movimento em volta dele e ele
não enxerga com seus olhos natural, mas ele percebe. Ele percebe. Se a gente tiver uma vida de sensibilidade ao Espírito de Deus, a gente vai perceber os movimentos de Deus em nossa volta. A gente vai perceber os movimentos do Senhor ao nosso redor. Os movimentos do Senhor na nossa casa. Sabe? Pega isso, querido, e guarda em teu coração. E aí ele pergunta quem é. E alguém diz para ele: Jesus de Nazaré. Ele está passando. Então ele tem uma atitude que muitos cristãos não têm. Ele passa a clamar. Ele passa a recorrer a alguém que tinha toda a autonomia, autoridade e poder de resolver sua situação. Porque muitas vezes a falta de conhecimento, a cegueira espiritual, conduz as pessoas a mendigar aos homens. Em meio a situações, em vez de recorrer a Deus, recorre aos homens. Recorre aos homens, recorre aos políticos, recorre a pastor. Porque ainda não aprendeu, querido, a desenvolver uma relação pessoal com o Pai, com o Espírito de Deus. Ainda não aprendeu a desenvolver uma jornada, uma caminhada com Deus, uma relação pessoal com o Senhor. Então vive como criança, como menino. Isso não é acusação, sabe, meu irmão? Isso é advertência para a minha vida e para a tua vida, de que a gente, que ele precisa conhecer de fato e de verdade o nosso Pai. Como é que eu tenho um Pai e eu não conheço? Eu tenho a oportunidade de conhecê-lo. Eu devo desenvolver uma relação pessoal, uma convivência, querido, com ele. Eu só vou conhecer uma pessoa de verdade quando eu tiver uma convivência com essa pessoa. Eu só posso conhecer Deus verdadeiramente se eu desenvolver e manter uma convivência com ele. E em meio a essa convivência, eu vou adquirir experiências com o Senhor. Que a igreja do Senhor acorde em nome de Jesus. Quantos não existem, meu irmão, embaixo do autoritarismo humano? Os homens que agem como os chefões da igreja, os donos da igreja. A minha igreja, qual, meu irmão? A Bíblia diz que a igreja é de Cristo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, o cabeça é Cristo. Homem não é cabeça de ninguém. Homem não é cabeça da igreja. A única posição que Deus me colocou e lhe colocou como cabeça é a cabeça do seu lar. E como as pessoas são enganadas com isso e vivem embaixo do autoritarismo de homens, de pessoas. Então aquele homem ele começa a clamar, a recorrer. E a Bíblia diz, querido, que aqueles que vinham com Jesus, eles quiseram silenciar aquele homem. A falta de conhecimento, meu irmão, silencia você. A falta de conhecimento faça com que você se cale e aceite tudo o que disserem para você e engula tudo o que derem para você comer. A falta de conhecimento.
a falta de desenvolver uma relação com Deus, uma vida com o Senhor, de perguntar a Deus, Senhor, isso é certo, Senhor? Mas não, querido. São ensinados que devem se submeter a tudo e a todos, e não é assim. A palavra, querido, não ensina isso. Eu devo respeitar, meu irmão, você como pessoa. Eu devo respeitar a unção que Deus colocou na sua vida, querido. Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus, ele é guiado, tangido, dirigido pelo Espírito do Senhor. Então você deve se submeter à liderança do Espírito, respeitando o teu líder também. Esse tipo de coisa que dentro das quatro paredes, as pessoas não ensinam isso. Eles têm medo de perder membro, as pessoas, como se as pessoas fossem deles, como se eles fossem donos das pessoas. Eles não são donos das pessoas. E Jesus, querido, ele para. Jesus, ele para ouvir aquele homem. Jesus não somente para, querido, mas Jesus chama ele, vem aqui. Olha só, meu irmão, o que a gente tem e quem a gente tem, meu irmão, ao nosso favor, à nossa disposição, voltado para nós, prontinho a nos ouvir, prontinho a nos responder, prontinho a nos atender. Mas por causa da falta de conhecimento, isso não acontece na vida de muitos. Eu não vou orar ou pedir a Ele, querido, aquilo que eu já tenho. Então Jesus diz para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E eu, hoje, querido, hoje, no momento atual agora, digo, eu e você que está ouvindo essa mensagem, o Espírito de Deus chegando no teu coração agora, para você agora, e disser: o que você quer que eu te faça? Sabe o que uma grande porcentagem dos cristãos iriam dizer? Eu quero o meu carro, eu quero a minha casa, eu quero o meu emprego, o meu bom salário, Senhor. Sabe? Mas existe algo a ser ensinado aqui. Ele diz: Senhor, que eu volte a ver. O eu volte a ver, querido, mostra que aquele homem antes enxergava. Antes a gente ou você enxergava melhor. Mas devido à caminhada, sabe, irmão, seguindo homens, buscando conselho e direção de homens, sabe, a cegueira chegou. E quando a cegueira chega, o Senhor, ele é escanteado. Então você só passa a enxergar o homem diante de você. Então qualquer coisa, qualquer tipo de coisa, de movimento, de precisão, de necessidade, as pessoas recorrem logo aos homens. A pastores, a líderes, a políticos. E esquece que existe um Deus. E esquece que quando eu busco, eu priorizo uma busca nos homens, eu estou desonrando, meu Deus, eu estou desonrando um princípio, eu estou desonrando a palavra. O que é ensinado para muitos irmãos, a gente já ouviu e vê muito isso, querido. Irmãos, coloque Deus como prioridade sobre sua vida. Muitas vezes essa mensagem, coloque Deus como prioridade, é você dar o seu dízimo primeiro, dar o dinheiro. Não, meu irmão, sabe o que é colocar Deus como prioridade sobre minha vida e tua vida? É em toda e qualquer circunstância, situação, a gente recorrer a Ele.
A gente recorrer a Ele, meu irmão. Isso é colocá-lo e tê-lo como prioridade na nossa vida. Isso é se submeter à liderança do Senhor. Isso é se submeter à liderança do Espírito. Porque a Bíblia diz que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então, quando eu decido isso na minha vida, querido, eu vou me submeter à liderança dele, à liderança do Senhor, respeitando pessoas, respeitando as unções que existem na vida de homens e mulheres de Deus. Mas, meu irmão, você precisa desenvolver e vivenciar uma relação pessoal com o Senhor, uma convivência pessoal com Deus, querido. E não simplesmente estar lendo a Bíblia, mas estudando a Bíblia. A gente tem à nossa disposição e habitando dentro de nós o maior mestre de todos os tempos, o maior e melhor professor que já existiu, que existe e que sempre vai existir. É o Espírito do Senhor, é o Espírito da verdade, é o Espírito de santidade, é a grandeza de Deus habitando em nós. E quantos de nós temos desvalorizado isso? Quantos de nós? Quantos de nós temos desonrado isso? Priorizando homens, priorizando conselhos dos homens, mas não prioriza os conselhos de Deus. Sabe? E nós precisamos disso. E Jesus diz: o que você quer que eu te faça? Que eu volte a ver. Que eu volte a ver. E de verdade, querido, existe tanta gente, querido, precisando voltar a ver. A nossa oração, Senhor, me dá, não é Senhor, me dá. A nossa oração é: Senhor, abra meus olhos para que eu enxergue aquilo que o Senhor já me deu. Senhor, abra meus olhos para que eu desfrute daquilo que o Senhor já me deu, Senhor. Senão, querido, a gente vai viver uma vida em volta de uma montanha só de pedinte. Senhor, me dá, Senhor, me dá. E a cegueira prevalecendo. Amém, querido? E devemos viver segundo a liderança do Espírito de Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Por que essa expressão? Porque esse versículo, ele nos ensina muito, meu irmão. Sabe por quê? Noé se submeteu em todo o tempo à liderança de Deus. Deus disse: ei, faça uma arca, faça nesse comprimento, faça nessa altura, faça nessa largura, faça essa porta, passe isso, faça isso, bote os animais, seja... Ele se submeteu a uma liderança do Senhor. Deus diz: faça assim, e eu vou mandar o dilúvio. Tem nossa parte, querido, de se submeter à sua liderança, de não guardar para nós aquilo que Ele nos deu para dividir, de não guardar para nós, querido, uma palavra que Ele colocou em nós e que nós podemos e devemos divulgar essa palavra. De a gente não vivenciar uma vida de egoísmo, da gente, querido, não pensar em nós mesmos, porque a palavra diz: sede depois imitadores de Deus como filhos amados. Então, imitar a Deus, querido, eu não vou pensar em mim mesmo.
Imitar Deus, querido, eu não vou andar em desunião, em desamor com as pessoas. Eu não vou estar qualificando quem, dizendo ou definindo quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem é crente e quem não é crente. Meu irmão, o amor de Deus não faz isso. Eu não vou dizer porque você não pertence à minha turma, ao meu grupo, à minha igreja, então eu vou dar as costas para as pessoas. Você acha que isso é amor de Deus? Sabe, irmão, como está no tempo da gente acordar, da gente voltar a enxergar, da gente voltar ao primeiro amor. O tempo, ele vai causando cegueira. Se a gente for andar demais, segundo os conselhos dos homens, é como estivéssemos andando em uma estrada toda de areia, muito empoeirada, muita poeira, poeira entrando nos olhos e a visão se tornando embaçada e dificultando minha caminhada. Precisamos voltar ao primeiro amor. E nos submeter à liderança do Espírito de Deus, querido. Se submeter à liderança do Espírito do Senhor. Amém? Então, querido, olha, eu tinha algo aqui preparado, escrito, muito bem feito para falar. É um assunto muito legal. Mas quando a gente, querido, é dirigido, é guiado, se submete à liderança do Espírito, eu não vou fazer o que eu quero, eu não vou pregar o que eu quero, eu não vou ensinar o que eu quero, não vou me apoiar no meu próprio entendimento, não vou passar para as pessoas aquilo que eu acho. É o que tem acontecido, meu irmão, hoje. Mas a gente vai viver segundo a liderança do Espírito de Deus. E aí, querido, nós seremos pessoas de fato e de verdade bem-sucedidos. Quando a gente passar a não se apoiar no próprio entendimento, não depender do nosso próprio entendimento, não depender do entendimento de terceiros, de homens, aí sim, querido, e depender da liderança do Espírito, depender da unção de Deus que está na nossa vida, aí sim seremos pessoas bem-sucedidas. Porque na visão humana, um homem bem-sucedido é um homem que anda no carro do ano, que tem a casa melhor, o emprego e o salário melhor. E que dá muito dinheiro lá nas quatro paredes. Esse é um homem bem-sucedido. Para eles, para o homem é assim. Para Deus não. Para Deus, o homem bem-sucedido é um homem que tem o Senhor em primeiro lugar na sua vida, e ter o Senhor em primeiro lugar na minha vida e na tua vida é em toda e qualquer circunstância, situação, seja ela qual for, a gente recorrer em primeiro lugar ao nosso Deus, ao nosso Pai. Dessa forma, temos Ele como prioridade na nossa vida. Dessa forma, temos Ele como honra. Amém, meu irmão? Então, aqui eu quero finalizar e dizer ao Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo seu Espírito que habita em mim e em cada um dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque não é só em uma pregação que o Senhor quer nos guiar. É em cada momento da nossa vida, do nosso dia a dia. É em tudo aquilo que formos realizar. Amém? Então, querido, fica na paz de Cristo. Curta. Eu sei que Deus vai falar com você. Curta, compartilhe, dê um joinha. E aí você vai estar nos abençoando. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e até
a próxima, em nome de Cristo Jesus. Amém? Deus é bom e o diabo não presta.